Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Abençoar, onde a graça e a família se encontram. Eu sou a Alessandra Abreu. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Estamos aqui em mais um episódio. Hoje nós temos um convidado especial para falar com a gente aqui. Vocês vão daqui a pouco descobrir quem é. Tenho certeza que será muito edificante. Lembrando sempre que você pode abençoar alguém, assim como nós vamos ser abençoados através desta palavra aqui neste momento. Compartilhe essa live com alguém já, compartilhe já aí esse podcast aí, porque vai edificar a vida de muita gente também. Deus abençoe tua vida, seja bem-vindo a mais um Pode Abençoar. Vamos lá? Vamos. A pessoa que a gente vai receber, que nós estamos recebendo aqui hoje, é uma pessoa muito especial. Ele é o esposo da Sheila, ele é o pai da Luana, ele é pastor, conselheiro e voluntário da Igreja Quadrangular Família Global. Ele é gestor público e financeiro, professor no Instituto Global de Teologia e voluntário no Instituto IBEI. Então, nós queremos dar as boas-vindas para o nosso pastor Fabinho. Pastor, Fabinho. seja muito bem-vindo. Glória a É uma Deus. honra ter o senhor aqui conosco e eu tenho certeza que esse bate-papo aqui, esse nosso tempo, vai abençoar muitas vidas. Amém, Deus. amém. A honra é sempre minha, sempre uma alegria, é um prazer demais estar com vocês e conhecendo mais esse espaço maravilhoso, onde tenho certeza que muitas vidas estão sendo alcançadas e Amém. vai ser alcançada Amém. por tudo aquilo que vocês estão proporcionando através desse Glória a podcast. Deus. Amém. Sinta-se à vontade. E a gente nós não vamos perder tempo, já vamos começar aqui com a primeira pergunta. A gente quer saber como foi que a graça te alcançou. Começa contando aqui pra gente um pouquinho da sua história, como foi que Jesus te alcançou, como que a graça te alcançou sua família. Conta um pouquinho da sua vida ministerial pra gente, pro pessoal conhecer. Sim, sim. Olha, eu com 17 anos de idade, eu tive uma experiência já decorrente de tantas outras, né? Aqueles que não conhecem a Cristo, onde eu fiquei 3 dias em coma alcoólico. E eu fiquei no Hospital Geral de São Mateus, aqui na Zona Leste de São Paulo. E o médico um dia, quando foi me dar a alta, ele falou: Olha, você tem um sonho? E naquele momento eu falei para ele: Olha, eu tenho um sonho de ter uma família, porque eu não tinha uma família. E ele falou: Se você quer ver esse sonho acontecer, você precisa parar hoje, tudo que você está fazendo. Se você não parar hoje, você não chega em 25 anos, eu tinha Meu 17. Deus. E nisso eu saí de lá com aquilo no meu coração. Eu preciso, mas como? Aonde? Com quem? Uhum. E a única coisa que eu tinha em minha mente é que se eu não buscasse em Deus força, direção, eu jamais conseguiria por si só. Uhum. E aí eu saí daquele hospital e eu fui direto para uma igreja. Foi onde eu ali tive meu contato com Cristo, ali onde tive minhas experiências e na primeira semana aceitei Jesus, na segunda semana fui batizado no Espírito Meu Santo. Glória a Deus. Deus. E aí começou o processo e a aceleração de Deus na minha vida, Uhum. porque foi tudo muito rápido, né? Uhum. Eu ali comecei a entrar em um caminho de falar, não volto, esse é o caminho, essa direção, é o que eu quero para minha vida e eu não largo Cristo por nada. Glória a Meu Deus. Então, para Deus. um menino de 17 anos, era algo assim que muito fora do comum para o seu grupo de Uhum. convívio, né? Mas foi o processo de Deus para que ali eu pudesse conhecê-lo e Que caminhar na bênção. presença dele. Isso com É, 17 anos. 17 anos. Não que a impressão que dá é que ele tem 17 agora, né? O senhor tá com quantos hoje, pastor? 40. Nossa, Olha, eu nossa. preciso desse 40 creme anos. aí. E é interessante que, assim, 17 anos ainda é aquela fase de afirmação, né, com os amigos, Conflitos. de maior influência, né, que os jovens sofrem daquela coisa de se posicionar, de ser aceito, né, e foi justamente nesse momento, e ainda teve um processo de libertação, porque entrar num coma alcoólico já é decorrência de uma vida, né, de Sim, que você já estava ali no processo de bebida e tal, desde os 13 anos. Meu nossa, Deus. então desde os 13 anos, então assim, foi também um processo rápido de libertação, né? Sim, sim. É, assim, foi muito radical, né? Porque eu creio que Deus usou aquele médico naquele dia, Uhum. Entendo. me
tocando no que precisava. Meu sonho era ter uma família, né? Uhum. Meu sonho era construir uma família. E quando ele usou essas palavras, e hoje entendendo bem que era Deus usando um médico para falar, para tocar nas palavras, eu precisei ser radical. Sim. E eu fiquei fora de um ciclo de convívio de amizade 2 anos, me firmando em Cristo. Uhum. Eu tinha um caminho que, para ir à igreja, eu precisava dar uma volta enorme para poder chegar na igreja, para não passar pelo caminho que eu iria encontrar Ah, os sim. meus amigos que eu Uhum. bebia, os lugares que certamente eu chegasse, eu iria beber, eu Uhum. iria fumar, eu iria passar todo o caminho que iria me afastar do propósito de Sim. Deus. Então, a minha posição em ser radical e falar, não, eu vou servir a Deus de verdade. E aí, quando eu fui batizado, quando eu me firmei bem, aí depois de 2 anos eu voltei para meus amigos, aí comecei a pregar Isso para aí, eles Ai, isso que e aí, viver o bênção. ministério, isso aí. o Aham. chamado de Deus para minha vida. Mas Aham. foi um processo, assim, difícil, mas eu Imagino. precisei ser muito radical. Às vezes a gente pega, algumas pessoas se depara nessa situação e eu falo, cara, eu consegui, você consegue. É. Exato. Você só precisa ser firme e querer. Ah, é difícil. Não é difícil. É você entender qual que é a sua prioridade. Você Uhum. quer mudança de vida? Você quer se libertar de qualquer vício que chega? Eu coordenei 3 casas de recuperações sob a liderança do pastor Rocco, e eu passava nas casas de recuperações e visitando os internos, e ali sentava, conversava, e procurava entender qual a fragilidade dele, Uhum. para que ele entendesse que se eu conseguir, ele Sim. também conseguiria. Eu não passei, graças a Deus, por um processo de ficar internado em uma clínica, não. A minha clínica foi a igreja, foi Glória a Uhum. ali Deus. Cristo mesmo tratando através da palavra, Sim. e a obra foi acontecendo, né? Legal. Olha que Então, bênção. com 17 anos, o senhor foi para a igreja, Deus já começou a fazer essa obra. E processo ministerial, como que foi? Como que isso veio? Como que Você vê, aconteceu? ó, no segundo domingo que eu fui batizado no Espírito Santo, eh, o pastor que orou por mim, né, a ser batizado no Espírito Santo, ele falou assim, para líder de louvor, ó, coloca ele no ministério de louvor. Para ela Nossa. surtou, né? Não, meu menino Imagino. acabou de chegar na igreja, não é nem batizado, e Aham. Deus falou para mim que é para ele estar no louvor. Meu Até aí Deus. eu nem sabia o que que era estar em louvor ou algo do tipo. Eu falei: "Ó, você vai falar com ela no fim do culto". Aí vai ler o final do Aham. culto, ela falou: "Olha, aqui funciona assim e tal". E ela falou assim: "Olha, vem no ensaio, tal dia e tal hora". Eu falei: "Tudo bem". Então eu cheguei no ensaio, só que tinha algumas músicas que a gente de alguma forma acaba conhecendo por alguns Sim. amigos Uhum. que nos evangelizam, compartilham, né, Uhum. da igreja e tal. E ali tinha um louvor, que é o louvor Manancial do Diante do Trono, que eu ouvia muito, mas Uhum. muito, 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 muito para aquela época. E a líder do louvor falou assim: "Qual louvor que você sabe?" Eu falei: "Ó, só sei esse daqui". Aham. Ela falou: "Então tá bom, é esse que você vai ser o primeiro louvor que você vai cantar aqui na igreja". E eu me lembro até hoje que tinha um técnico de som lá na igreja e ele estava se ausentando porque ele estava com problema de saúde. Aham. Eu entendi um pouquinho de som, aí ela falou: "Você ajuda a gente nisso?" "Ajuda". E a mesa de som era no pé do altar de costas para a igreja. E aí tinha aqueles microfones de lapela, Aham. e aí eu coloquei o microfone na pele e cantei de costas para a igreja, né, não queria nem em momento algum subir no Aham. altar, Deus me livre estar ali. E ali foi minha primeira oportunidade no ministério, né. E aí a gente foi crescendo, aí me tornei líder de jovem, líder de teatro, me tornei um cooperador. A minha hoje sogra era ela a líder do diaconato na época da Ai, que igreja, legal. Aham. e ela viu a minha disposição em trabalhar, e o pastor também falou: "Põe ele no dia como cooperador para depois se tornar um diácono". E a gente foi crescendo na igreja e meu pastor ele sempre impulsionou muito a gente a estudar a palavra de Aham. Deus, né. Ele falou: "Você vai fazer o instituto teológico, você vai estudar". Eu falei: "Tudo bem, eu vou". E aí Uhum. nisso eu fui para o instituto teológico, e aí decorrente do estudo teológico, nós fomos à convenção, fomos ordenados obreiro, fomos crescendo, 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 trabalhando. E aí nesse período aí eu passei por todo o departamento da igreja, menos o grupo de mulheres, graças a Aham. Deus, né. Ainda bem. Oh, aleluia. Mas Deus guardou a gente. Mas aí a Não gente passou por lá, mas liderou, levou uma de lá, né? né, levei É. uma só, tá bom. E aí fomos passando por jovem, dei aula para as crianças na igreja, me tornei, membro do conselho diretor local, tesoureiro da igreja. Na verdade eu vi ali Deus me colocar em uma escola para me Uhum. preparar para o Glória a Deus. ministério.
Quando Sim. um dia chegou para mim e falou: hoje você vai ser pastor de uma igreja. Eu falei, meu Deus. É, E era algo que eu nunca almejava. Eu Aham. almejava trabalhar com meu pastor, ajudá-lo na igreja, 12 anos servindo, onde me converti, me batizei, casei, apresentei minha filha. E meu propósito era ficar ali naquele espaço, aquele ambiente que já estava confortável e cômodo para Sim, mim. é. Mas quando Deus chamou, eu entendi todos esses processos que eu passei, que foi muito rápido, foi necessário para que eu estivesse pronto para o campo dele, né? Sim, com certeza. E eu acho que isso também é uma coisa que prepara os pastores quando você vê a diferença de um pastor que ele passou pelos departamentos da igreja e um pastor que foi ordenado só porque ele terminou lá o curso teológico, né? Sim. E aí ele foi consagrado a pastor. Tem essa diferença, porque quando você passa pelos processos, você consegue ter mais empatia. Você consegue, porque você entende, você já passou por ali, você sabe quais são as dificuldades, né? Eu acho que isso aproxima mais quando o pastor ele passa pelos departamentos da igreja, né? Ele é Ele um pastor. entende a necessidade da igreja. Isso, e parece que ele é mais até próximo mais ali, né? aberto, né? Esse Isso. dia eu estava falando com os músicos da igreja, né? E eles falaram assim: o senhor tem uma visão diferente, porque o senhor fez parte do grupo de louvor. Eu falei: foi meu primeiro ministério. Isso Então, aí, isso Exatamente. aí. acaba se dando uma atenção especial, porque você sabe ali, não só a necessidade, né? Mas a importância que aquele ministério tem Sim. para toda o funcionamento da Não tenha igreja, dúvida, né? não Uma tenha igreja dúvida. não é só um pastor estar ali à frente É, pregando. Existem muitos departamentos trabalhando, acontecendo Exatamente. sim, naquele exato momento para que a igreja, de fato, ela cumpra seu papel. sim. Então, graças a Deus por isso, porque foram oportunidades que uma das coisas que eu sempre ensino pro pessoal da igreja é nunca fale não para aquilo que Deus está te chamando. É, verdade. E todas as vezes que meu pastor falava assim, Fabinho, preciso de você nisso. Tudo bem, pastor. Fabinho, ó, preciso que você trabalhe naquilo. Tudo bem, pastor. E foi onde Deus foi me direcionando para chegar, graças a Ele, hoje onde nós estamos, servindo e buscando viver o que Ele tem para nossa Glória a vida, né? Deus. Glória a Só, Deus. só uma dúvida, Fabinho. Essa conversão já foi na Global ou não? Não, Não foi na Global. era a antiga igreja, Era a antiga igreja. que depois houve a cisão, e aí Tá. tornou Tá. a Entendi. família global. Amém. Entendi. Glória a Mas Deus. assim, no mesma projeção, Essa projeção. delineada pela Sim. visão Tá quadrangular da certo. Emília Tá certo. McPherson, Aham. mas assim, foi aonde Deus, ele, lá no Alto Alegre, né, no Jardim Alto Alegre, pastor Joãozinho, Ah, e ali Legal. Deus tratou, pegou, olha que Legal, trouxe, legal. bênção. e graças a Deus a gente é fruto É, do Até hoje. ministério. olha que Amém. bênção. Amém. Pastor, a gente viu aqui que o senhor também é gestor público e financeiro. Como é que é essa gestão pública, né? Como que a política, ela entrou na sua vida? Como que isso aconteceu? Conta pra gente. Olha, a política, na verdade, ela faz parte do nosso dia a dia, né? É, Não é só a política em si, pelos órgãos públicos, mas lá atrás, ainda em uma empresa que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito junto à frente sindical. E aí a gente trabalhando, intermediando entre funcionários, entre sindicato e tendo seus representantes políticos e coisa e tal, começaram a enxergar, né? Eu me lembro quando eu me tornei integrante da CIPA na empresa, uma vaga que eu nem me inscrevi para concorrer, me inscreveram e eu ganhei. Olha E só. aí eu comecei a trabalhar e começou trazer a governança de pessoas, liderança. Nós tínhamos uma empresa com 900 pessoas que nós coordenávamos e ali foi surgindo o envolvimento político, né? Uhum. E a gente foi trabalhando para uma pessoa, trabalhando para outra, mas através do quê? De buscar atender necessidade de pessoas, demanda de pessoas e apresentar aqueles que a gente foi se aproximando, foi se abrindo portas, tanto na esfera estadual como municipal e federal. E aí, quando o pastor Reinaldo de Gil, ele me chamou para fazer parte do projeto, do time, né? Ele tinha um trabalho que chama-se, né, Inconformados, Uhum. onde foi feito diversos eventos, colocamos 22 mil jovens no Canindé, Meu Nossa. Deus. 35 mil na Arena Barueri. Então, ele me chamou para esses projetos, né, para trabalhar junto com ele. Certo. E aí a gente foi se envolvendo também nas questões sociais e política, né? Uhum. O plano mesmo de falar,
vamos estar para a política, veio em 2015, quando a igreja dele foi lacrada, multada, e aí o pastor Rocco, o pai dele, falou: olha, nós precisamos de alguém que represente a igreja e que defenda os valores da igreja, pois Uhum. a igreja não está sendo respeitada, uma igreja séria, com trabalhos sociais, com 3 casas de Verdade. recuperações, 5 creches, Uhum. sem recursos públicos, não está tendo o devido respeito na sociedade. E nós relutamos, oramos, e o pastor Reinaldo também falava: Deus, não é o que eu quero, eu quero continuar aqui, orar por milagres, para surdo ouvir, Aham. cego ver, quero Quero fluir do continuar ministério, É, do viver só o que a aqui gente ministério, estava, né? pastoreando. E aí a gente viu Deus nos direcionando, né? E quando ele aceitou, eu me lembro quando a gente estava até num café no Shopping Anália Franco, e ele chamou eu, o pastor Everaldo, que é um dos braços direitos dele, falou assim: olha, eu vou entrar nessa empreitada, não tem outra opção, mas preciso que vocês venham juntos. E nós falamos: vamos embora. E aí começamos em 2014, 2015, fazer. Na verdade, assim, expandir o que já venha sendo feito dos nossos trabalhos, do nosso projeto social em Uhum. toda a cidade. Nós corremos Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, trabalhando, conhecendo, projetando, divulgando. E aí, quando nós entramos na política, nem nós acreditávamos que nós Meu tínhamos Deus do ganhado. A gente céu. estava no culto Aham. ali, numa apuração de voto. E aí, quando o presidente do partido ligou, falou: vocês entraram. Eu falei: Meu não, Deus do Meu céu. parabéns, você Deus. é vereador na cidade de São Meu Paulo. Deus do Aí céu. nós coçamos a cabeça e falou: e agora? O que É, nós vamos fazer? Porque nós sempre trabalhávamos e estávamos à frente de projetos que, de alguma forma, tinha toda a estrutura política por trás. E agora não, agora nós estávamos no cenário. O pastor Uhum. Rinaldi sendo o vereador na cidade de São São Paulo, Paulo. Uhum. e uma das maiores economias do mundo, É. e nós estávamos juntos ali, e eu me lembro o primeiro dia, a gente pisando lá e olhando, meu Deus, o que é isso, né? É. Saiu na época até uma matéria na Folha, falando o Daniel na cova de leões, né? É, Deus, o Rinaldi que do o senhor Gílio. quer com a gente A aqui, própria né? Folha colocou como tema É isso, na porque uma entrevista que coisa é a teve. gente imaginar como funciona. Sim, Igual a gente tem muito essa imaginação. Eu Sim. imagino como que é isso lá. Outra coisa é quando você fala: agora eu faço parte disso você aqui. está dentro do cenário, Aí é literalmente. muito diferente. Agora, isso em 2015, certo, pastor? Vencemos em 2016, né? Assumimos 2016. a cadeira, o senhor assumiu em 2017, Tá. janeiro de 2017. Porque a gente já sempre teve, né? A igreja sempre teve essa resistência nessa questão política, Sim, né? Isso desde a gente que é Desde desde sempre, sempre né? na igreja. Meu Deus, a época de política era uma briga, o pastor já falando que ninguém Fecha dentro as dessa portas. igreja, É, fecha as fecha portas e as não deixa entrar portas. aqui. E nós vemos que nós também falhamos muito em Sim. questão disso. E eu acho que hoje é que está vindo uma clareza a mais a respeito desse assunto, também para o povo evangélico. E como foi isso para a igreja saber que agora o pastor, ele era um pastor e um vereador que estava ali? Porque até para nós mesmo, né, foi difícil, até para ele, né? Foi muito difícil conciliar isso. Como que foi Sim, para a sim. igreja, para Para esse momento? todos nós em si, só de falar estar na política é um cenário complicado, né? Uhum. Porque essa sempre foi uma imagem muito bem explanada dentro das igrejas, entre pastores. Não, política, igreja não se mistura. Corrompe Não, todo mundo não, que entra já vai lá. se desvirtuar, vai É. isso. E aí, quando nós entramos num cenário, claro que nós entramos temerosos em Deus, é claro que nós ficamos imaginando, um sempre supervisionando o outro, orando pelo outro, para que Uhum. Deus guarde o coração, a mente, para que se preserve ali em Deus em todo o Isso aí. tempo. Uhum. Porque a gente aprende pela palavra que não importa como você começa, mas como você Sim, termina. Você pode ter um verdade. histórico maravilhoso e no final, se você Sim. pisar na bola, você É. jogou fora tudo que você construiu em uma vida. Uhum. E quando nós chegamos lá, nós mesmos tínhamos isso. Uhum. O pastor Rinaldi, ele nem gostava de chamar ele de vereador. Ô vereador, porque é muito como vereador. É. Não sou vereador. Ele era receoso, né? Ele chamava ele de pastor. Uhum. Né? Hoje, para nós entendemos que aos propósitos de Deus. Por que eu Sim. falo aos propósitos de Deus? Até uma igreja ser lacrada. Algo que para nós totalmente fora do cenário, na Uhum. realidade que nós imaginávamos ocorrer. Ver irmãs de joelhos na escada da entrada da igreja, orando ali do lado de fora, porque não podia entrar na igreja, porque a igreja estava lacrada. Meu Meu Deus. Tudo isso
foi um trabalhar de Deus, até mesmo para Sim. que a igreja visse, enxergasse de fato que ou a igreja ela entra em todos os montes que Deus a permite, em É. todos os campos que Deus permite, ela vai ser sempre dominada por aqueles que fazem da política Uhum. uma má política. Verdade. Nós sabemos do cenário hoje, não só no nosso país, mas em tantos outros, o que a política tem gerado a nações. E muitas vezes, quando nós falamos da política em si, junto à igreja, nós estamos falando de ter representantes que vão construir de forma cívica uma comunidade melhor com Uhum. valores e princípios que nós defendemos. Exato. Uhum. Porque nós falamos muito no nosso país sobre uma democracia, mas aonde que existe de fato uma democracia se eu não tenho meus princípios sendo valorizados, se eu não tenho É. quem me Exatamente. represente? Uhum. Quando Paulo fala em Romano de sujeitar uma autoridade, nós estamos falando de dar, de ortogar alguém com uma procuração que nós vamos ali colocar para que ele me represente e eu me Uhum. submeta a ele como Isso autoridade. aí. Uhum. E aí, até onde nós, como igreja, temos quem nos representa dentro dos nossos valores, dentro dos nossos princípios, dentro da necessidade da igreja. E a igreja, ela não está em um cenário político para tirar o direito de ninguém. Ela Uhum. está ali apenas para ter os dela preservados. Que eu acho que é isso que é Exatamente. interessante na política, você respeitar o direito dos demais, mas mostrando também que você precisa ter os seus direitos defendidos. Uhum. E aí a gente já há anos trabalhando na política, nós vamos entendendo isso. Que a política, ela precisa ser enxergada pela igreja, sim. É. Ela precisa ser enxergada pelo cristão, sim. Nós vemos hoje um quadro político brasileiro em que hoje nós temos na Câmara, nós temos na Assembleia Legislativa cristãos que defende a pauta que o elegeram, mas também defende a todos, porque quando nós falamos de cuidar das nossas crianças como elas devem ser cuidadas nas Uhum. escolas, para aprender aquilo que a educação deve ser colocada de fato à mesa e não ideologia, nós não estamos só direcionando aos cristãos, é todas as crianças, Sim. é todos os alunos. Uhum. Então, o poder de influência de alguém que se dispõe a ser um representante das igrejas, da instituição religiosa, da fé, dos cristãos, dos católicos, é algo que faz a diferença para a gente poder, como a Bíblia fala, ter tempos de paz, Verdade. Uhum. né? Para nós conseguirmos cumprir o nosso propósito como igreja na Sim. terra. É interessante isso porque, assim, quando a gente fala sobre essa defesa, que você falou que não é só os cristãos, e de fato a gente viu isso nas últimas eleições, porque não é só valores cristãos, são valores humanos, Família. né? Familiares, exatamente. Então, não é só aquele que é cristão, não, é aquele que tem por filosofia de vida os valores conservadores, né? Sim, Então, não é só aquela, porque é cristão. Não, não é porque é só cristão. É aquelas pessoas que têm aquela visão da proteção de família, proteção de valores, de princípios, que a gente sabe que as leis, elas foram baseadas na Bíblia, né? na Nos Bíblia. princípios conservadores foram baseados na Bíblia. Então, não só aqueles que são cristãos, mas aqueles também que têm para si valores e princípios conservadores, Sim, né? De obediência, de respeito, né? E isso é muito importante também falar, que não é só, a gente não defende só a questão do cristão. E quando a igreja foi lacrada, as pessoas não ficaram sabendo. exatamente. Então, não se sabe, não fica sabendo. Então, eu acho que essa conscientização da igreja de ocupar lugares de influência, né? Sim, Não é aquele negócio assim, não, eu não sou daqui, então eu não tenho que me envolver nas questões que são públicas, políticas, eu não tenho que me envolver. Não, a igreja ela precisa se apropriar desses lugares que são lugares de influências para defender, que tem muita gente que fala assim, não, a igreja não precisa de defesa. Ok, ela tem Cristo, mas nós somos a base do reino, né, aqui na terra. Então, é através de nós, a Bíblia fala, brilha a sua luz, para que as pessoas vejam as obras. sim, Então, sim. é através de nós. Precisa de ter alguém lá fazendo esse papel, né? E eu acredito que é hora da igreja aproveitar e entender o quê? Tem muitas coisas que, aliás,
todas as coisas que Deus quis colocar, às vezes, na mão da igreja, a igreja rejeitou. Sim, Vamos abrir um exemplo disso? Televisão. exatamente. A televisão era para ser ocupada por um grande número de canais que a igreja, na época, rejeitou, dizendo que aquilo não era de Deus. E hoje nós pagamos um grande preço. Se a gente quiser fazer um programa em uma TV hoje, quanto custa? Então são muito pequenas as igrejas que conseguem ter voz num canal. Quando nós falamos da política, nós vemos que Deus já trabalhou isso lá no início. Sim. Quando José teve essa oportunidade, Deus criou um cargo e disse: eu sei De quem governador, eu vou né? colocar aqui para conduzir isso, exatamente dentro dos princípios e dos valores éticos e morais. E a igreja, às vezes, com essa resistência, ela perde a oportunidade de ter pessoas que Deus levantou. Por quê? Porque não é qualquer um que é chamado. Deus tem esse chamado específico na vida das pessoas. Sim, sim. Nós olhamos, nós estamos tratando do pastor Rinaldi, nós olhamos para ele e vemos esse dom. Nós olhamos para vocês que apoiam, que estão lá toda hora batalhando por uma causa e vemos esse dom. Então nós temos que fazer o quê? Pelo menos a nossa parte, dizer: olha, esse chamado não é comigo. E eu sei que não é fácil. Sim. Mas assim, ó, o que eu posso fazer para contribuir com isso? É igual na missão. Então, eu posso votar, é só isso? Então eu vou fazer só isso, porque para mim é muito mais fácil, e façam aquilo que Deus colocou no coração de vocês com muita fidelidade à palavra. E é interessante quando você fala sobre José, porque Deus coloca ele numa posição de governo para um povo que não era o seu povo, Uhum. para depois, obviamente, ele defender o seu povo. O seu Uhum. povo foi livrado da fome através do Exatamente. governo que ele fez junto a Faraó e o seu povo. Então, Deus, sim, ele levanta posições, ele Sim. levanta cargos que alcança a muitos, mas incluindo o seu povo. Quando você Exatamente. pega dentro da palavra, quando o povo escolhe para si reis, o povo está ali pedindo uma governança na terra pelos homens. Ali fica Uhum. claro que eles não buscaram romper o relacionamento com Deus, mas Sim. eles começaram a enxergar em outras nações que eles tinham reis e falaram: Uhum. por que nós não temos? E Deus concede. Deus, Uhum. ele direciona o profeta e fala: não, você vai levantar agora um homem segundo o que eles querem. O padrão deles é esse, então tudo bem. A gente começa a entender o quê? Que Deus vai dando a legalidade de nós nos Uhum. posicionarmos e escolhermos o nosso representante. Ainda que o povo escolhendo, aclamando, Saul escolheu errado e Saul fez o que fez de errado, mas Deus deu seguimento à linhagem, passando a Davi, passando a Salomão e Sim. tantos outros que Uhum. vieram, mas a gente vê que Deus foi respeitando as escolhas do homem e mostrando para ele que sim, vocês querem viver debaixo de governança, então se submeta às governanças, Uhum. desde que elas se mantenham firmes em defender os seus princípios e seus Uhum. propósitos. Então, hoje a política, ela precisa ser enxergada como uma necessidade de um modo geral. E Uhum. por que eu falo disso? Porque, infelizmente, a política, ela em todo tempo está se desvirtuando do seu propósito. Uhum. Porque o propósito de um político em si não é se servir, mas é servir a Uhum. É todos. isso aí. E nós vemos hoje, não só no nosso país, mas em tantas outras nações, políticos se servindo. Sim. Político pleiteando seus próprios interesses e não o interesse do povo que ali o elegeu, ali o colocou. Então, quando nós entramos lá na política, nós entendemos com clareza essa necessidade Uhum. de não pleitearmos nossos interesses, nós buscarmos o interesse e a necessidade do povo. E não basta ir muito longe, em todo lugar que você vai, você encontra pessoas precisando de socorro, de atendimento na área Uhum. pública, na área da educação, na área da saúde, e aí, de alguma forma, você vai intermediando para que ela sofra menos, Não uma tem vez dúvida. que o governo ele tem o seu papel com base na Constituição de atender às necessidades de um povo. E aí você põe lá o seu representante político para ele cobrar, para ele fiscalizar, para ele exercer a função de estar em cima do governador, do prefeito, do presidente, ou seja, quem for, para que o povo tenha, sim, suas necessidades ali atendidas. Eu me lembro no caminho, quando Moisés está governando o povo e ele não consegue administrar, e Jesus chegou e falou: cara, você precisa agora gerenciar isso aqui, Isso você aí. precisa É. colocar ali, vamos pôr um vereador, vamos pôr um governador, vamos colocar Colocar uns líderes de pessoas. 100, líderes de 1000, Isso líderes de aí. 10, É. e aí é onde você começa a ver Deus direcionando a governabilidade do seu povo, Uhum. dividindo as suas funções. E hoje a gente está ali com o vereador, pastor Rinaldi Gílio,
exercer nossa função, de Uhum. servir. Graças a Claro, nós não Deus. servimos só igreja, né? Deixar Uhum. claro isso aqui para todos. Todos que se chegam, todos que se aproximam, todos Sim, que têm demandas, apresentam, é correspondido. Nós temos pessoas de diversos lugares e diversas religiões que pedem auxílio, pedem Uhum. socorro e, claro, dentro da legalidade daquele que ele, como vereador, ele pode atender, trabalhamos, corremos, ajudamos. E um fato interessante que eu lembrei aqui é que quando nós entramos na política, muitos vereadores vieram parabenizar, conhecer quem é o Uhum. pastor que chegou agora. Temos um pastor aqui, e aí Aham. chega no gabinete, eu tenho um pastor ali, o pastor outro, o pastor servindo, o pastor. E aí a gente sempre faz oração, né? Uhum. E aí é interessante que os demais vereadores, quando vão e sentam lá no gabinete com o pastor Rinaldi, eles não querem ir embora. Eles falam, é Ah, tão bom aqui, é. graças a Deus. é tanta paz aqui, porque é um cenário de guerra, né? Uhum. É um campo de batalha. É, Mas quando o povo de Deus chega, a atmosfera muda, o É reino de Deus é verdade. estabelecido, e aí Uhum. você cumprir a sua função como servo de Deus. Uhum. Porque isso. eu sempre falo, e o pastor Rinaldo nos ensina a replicar, nós não somos políticos, nós estamos na política, É. Exatamente, é cumprindo isso. um propósito de Deus. É isso. Uhum. José, ele não estava ali para ser governador, ele estava ali para cumprir o seu papel governando, porque existia um povo que precisava ser socorrido por Uhum. aquele período de dificuldade que todos passaram. Então, a política para nós hoje é a oportunidade de servir pessoas Uhum. que não fogem muito da nossa função como Como pastor. pastor, eu ia Nós Sim. falar servimos isso mesmo. Eu pessoas, ia falar nós É. sobre isso. atendemos pessoas, socorremos pessoas em questões sociais, em questões espirituais, em questões Uhum. da saúde mental. Aham. De alguma forma, a gente está sempre servindo. Ali Certo. Uhum. apenas na esfera de autoridade mesmo. E Sim. quando veio essa notícia de que ele tinha ganhado e tudo, dentro do mundo evangélico mesmo, pastores, amigos, teve alguns que falam, ih, agora, Não, sempre tem, né? sei, hein, sei não, Sempre tem, menino era tão bom, né? Orava pro Agora, milagre, Deus ixi, curava, e agora vai e pra agora aí, lá, entrou e na teve isso? política. teve. E a gente tem ciência, e uma das coisas que a gente pede muito a Deus é que Ele conserve o nosso coração, né? Uhum. Porque maior do que a missão na política é o nosso chamado. Sim. O nosso chamado é uma das coisas que nós jamais abrimos mão ali. Nós somos sempre um direcionando o outro, puxando, chamando, observando, acompanhando. E se precisar reunir para realinhar, vamos realinhar, mas não perdendo o propósito, a unção, Uhum. o foco, o chamado de Deus. E às vezes já teve pastores entrar em nosso caminho. Eu me lembro uma visita, porque às vezes a gente pede para que os pastores vão lá, né? Faz uma visita para nós, lá no Uhum. gabinete, vai conhecer a Câmara de São Paulo, é a casa do povo. Uhum. Tem que ser algo onde todos possam conhecer, Aham. participar. Não é só a religião A, B, C, X, não, todos. E nós Aham. estamos lá, é uma cadeira que representa as Aham. instituições religiosas. E muitos pastores entram e ficam olhando assim, nossa, eu nunca imaginei eu estar aqui dentro, eu tô até arrepiado de É, estar aqui. Pastor, calma, ninguém vai fazer nada com o senhor, fique em paz, eu preciso, na verdade, que o senhor ore, que o senhor abençoe. Recentemente nós tivemos a visita de uma comitiva de pastores americanos, e foi colocado na oportunidade de abrir o Elo Ponto e deixar ali eles no último andar, né, no superior do prédio, e estender as mãos e orar por toda a cidade. Eu Aham. falei, gente, é maravilhoso isso, É. porque privilégio. nós estamos pisando em um lugar que define o rumo É. de milhões de pessoas. Uhum. E quando você estende as mãos, quando você ora, quando você libera uma palavra, quando você age numa visão profética, você está Uhum. mostrando, não, eu estou pisando num lugar em que vai se tornar santo, porque eu estou pisando. Sim. É. E eu vou orar, eu vou repreender, eu vou profetizar a bênção. É o que a Bíblia fala, de nós orarmos pela nossa autoridade para que tenhamos Sim. paz. E aí é o Exato. que nós cumprimos, nós hoje estendemos a mão, profetizamos. E é interessante, quando os pastores chegam, eles ficam olhando meio assustados. Depois, com o tempo, eles vão entendendo que há um espaço que Deus ali estabeleceu. Uhum. Existem outros representantes também cristãos que nos apoiam em um grupo em si, junto com o pastor Rinaldi. E aí, quando a gente se une, a direção é: o que Deus tem para nós aqui? Uhum. Vamos. E quando a Alessandra falava sobre os valores, a questão familiar, eu me lembrava do que aquilo que lá atrás
independente de religião, se defendia a Uhum. família. A É. família, ela sempre foi um modelo para a sociedade Uhum. brasileira. Sim. E a Bíblia fala que as más conversações, elas corrompem os Os bons bons costumes. costumes. Uhum. E se a igreja não entender que nós estamos vivendo uma época que as más conversações estão É. sim corrompendo os seus bons costumes, e ela precisa ter representantes que defendam esses bons costumes. E Uhum. como eu falo, democraticamente falando, nós não estamos lá para tirar o direito de ninguém, queremos apenas defender os nossos. Você Uhum. quer viver uma vida diferente da que eu vivo? Eu respeito o que você escolheu, mas respeite a minha. É isso aí. Sim. Respeite esse povo, que é um Uhum. povo que não é tão pequeno. Nós Uhum. somos dúvida. hoje, É. mais de 80% da Ó, população é cristã, Uhum. né? A população brasileira. E por que que nós não unimos o mesmo propósito, nas mesmas causas, não demonizando tudo, mas é, mostrando para Sim. as pessoas que nós temos princípios e valores a serem Sim. zelados. E que Uhum. se não faz parte do ciclo de vida dela, amém, Deus te abençoe. Eu Uhum. falava essa semana sobre questões ideológicas com uma pessoa que defende algumas ideologias, e ela entendeu o meu posicionamento. Falou, não, você está certo, eu tenho que respeitar o teu espaço como você respeita muito bem o meu. Eu falei, sim, eu te Uhum. respeito. Eu posso não concordar com as suas escolhas, mas eu a isso aí. respeito. Uhum. Então, a política nos ensina todo dia essas questões. Nós respeitarmos, lutarmos pelos nossos valores, mas entendendo que cada um tem seu espaço. É isso aí. Sim. Isso aí. E eu acho que é importante também trazer para esse tempo que a igreja precisa mudar essa mentalidade de que você é cristão, quando você entra nesse lugar, você vai ser corrompido. Né? A gente tem em vários lugares onde tem pessoas ao risco, né? Sim, Porque, e não só na política, mas em na todos os lugares. igreja, na escola, no trabalho, em todos os lugares isso acontece, né? Então, acho que mudar um pouco essa mentalidade que vai cair ali e vai ser corrompido. Não, você tem que pensar assim, não, tá indo para lá porque Deus mandou, eu não posso estar lá, mas o que eu vou fazer? Eu vou orar. Né? Porque a Bíblia nos instrui, né? Igual você Exatamente. mesmo falou, que a Bíblia nos instrui, a palavra do Senhor nos instrui a orar pelos nossos líderes, né? Pelos governantes e tal, pelas autoridades. Então, mudar esse pensamento de que você vai chegar lá e você vai se corromper. Não, você é influenciador. Você não é Exatamente. influenciável. Deus te colocou lá porque você é influenciador. Então você vai chegar lá e você vai trazer luz para aquele lugar. E a igreja, o papel é de orar, de cobrir de oração aqueles que Deus tem levantado para estar naqueles lugares, né? Sim, sim. É o que eu falo. A visão da igreja hoje, ela não pode ser mais uma visão fechada. É. Ela não pode mais se submeter a apenas quatro paredes. A igreja ela é Uhum, muito mais que isso. O ID da igreja, ele é para todos os lugares. uhum, E sabendo que há um propósito, há uma missão. Se você quer construir e desempenhar um papel de implantar um crescimento moral em uma sociedade, você precisa estar lá para que isso sim. Sem dúvida. aconteça. Uhum, Porque se você não estiver, como por exemplo, o professor Wilson falou sobre a televisão. Hoje a televisão ela doutrina uma nação sim, Exatamente. exato. corrompendo seus maus costumes. Sim, Por quê? Porque a igreja abriu mão disso. é. Porque Exatamente. a igreja não aceitou. E a Uhum, política não é muito diferente. Hoje, Exatamente. hoje eu vejo que os políticos cristãos, eles incomodam um sistema, porque sem dúvida. estão tendo que reprogramar o sistema que há décadas vinha sendo daqui, ó, é desse jeito aqui, isso aqui não muda, tá bom, tá tudo certo, tá todo mundo bem, Uhum, todo mundo feliz. E aí chega hoje os cristãos e bate na mesa e fala, não, mas peraí, eu respeito o seu espaço, mas eu tô aqui hoje. Isso aí. E eu uhum, represento uma nação, uhum, eu represento um povo é. que Isso aí. tem princípio, que tem valores, que defende a família, que é contra o aborto, que é contra a legalização das drogas. E aí Uhum, isso acaba o quê? Gerando um incômodo Não tenha dúvida. enorme. sem Um ambiente dúvida. que hoje eu estava ontem vendo a sessão da Câmara em Brasília e um pé de guerra. É, Por que um pé de guerra? Porque simplesmente tem pessoas que defendem sua fé, seus valores, e que isso está atrapalhando um pouco o processo e o andar de tantas coisas que a gente. Porque se você parar para observar, nunca a política foi tão acompanhada como nesse tempo. É exatamente. isso mesmo. Nunca, Uhum, nunca. Ninguém. As pessoas se baseavam em política
na época que chegavam os debates políticos. Deixa eu ver quem que vai falar Exatamente. bem, quem vai falar Exatamente. bonito, para eu Quem se decidir posiciona quem melhor. qual que é as propostas, eu vou definir Aham. meu voto ali, assistindo o debate. E eu acho também que isso se dava também até a falta de informação, que era difícil de chegar. Porque Você, a o internet único hoje, canal que tinha era quando exatamente. ia passar na TV, a pessoa ligava e via ali. Hoje não tem mais como. exatamente. Hoje o cara acessa qualquer canal, ele entra no YouTube, ele entra no Google, né? Que Ele tem um virou. acesso Dá imediato um à Google, informação. né? Dá um Google, Você ele já tem descobre. tudo, você tem tudo. Ontem eu vi um deputado que foi expulso de uma plenária, porque ele se alterou. Ali, uma briga de corda, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro, um puxou demais, excedeu, se alterou. E aí, não que ele foi expulso, porque o regimento interno não permitia, mas o presidente falou: ó, eu vou encerrar a sessão e só vou votar quando o deputado tal não estiver mais presente na sessão. É, E é um deputado cristão que estava defendendo ali a sua posição contra tantas coisas que ele tem visto acontecer. Mas e se ele não está lá? isso aí. É. Ia embora. Simplesmente Simples. as coisas iam fluir Simples. como se. E Uhum. nós nem teríamos a ciência, mas eu tive a informação, porque eu fui notificado pela informação de canais que eu sou inscrito. Uhum. O deputado tal foi expulso da sessão por isso, por isso, por isso, por isso. E aí eu fui me antenar, por estar na área, por que disso? Mas se ele não estava lá, nem nós saberíamos o que passou, Exatamente. ninguém ia defender É verdade. a Uhum. família, que estão se batendo muito hoje pela questão do aborto. Uhum. E aí é onde a gente vê, a igreja precisa abrir os seus olhos. Sim. Porque se ela não se posicionar para influenciar, ela vai ser influenciada. E é uma área que o diabo vai atuar e já vem atuando muito forte Sim, e vai cada vez mais atuar, principalmente por tudo que a gente vem acompanhando aí. A gente vê que lá no passado, na época de Moisés, a lei era: todos os homens que nascerem, matem. Você vem para 2023 e você vê, Na nós época vamos de fazer o Jesus também, seguinte, né? vamos regularizar, aborto. São coisas de muitos anos dando que se autonomia. passaram, mas a estratégia do diabo continua Porque sendo a você vê um mesma. exemplo, o ataque às crianças era uma coisa muito oculta, né? Muito por debaixo dos panos, Uhum. descobria-se algumas coisas quando o filho chegava em casa, papai, mamãe, eu aprendi isso na escola. Hoje, tá assim muito claro, É. é isso. E aí, tendo tantas pessoas se posicionando contra, então tudo bem, então nós vamos agora pegar desde o ventre. Isso Uhum. aí. Porque se você quiser mandar uma mensagem para o futuro, é em uma criança, não é em um Não tenho adulto. dúvida. Não adianta querer mudar hoje minha mentalidade, meu posicionamento, que Sim. eles estão bem formados. Eu Exatamente. sei o que eu creio, sei o que eu vivo, sei o que eu quero, sei o que eu vou Isso aí. viver. É. Uma criança, não. Então, hoje, eu vejo que a afronta à família pela questão da legalização do aborto é porque está vendo hoje uma missão falindo através do ensino. Uma vez Exatamente. que nós vemos, eu estava até vendo esses dias um vídeo, saiu um pouco da pauta, mas lembrei, uma faculdade federal que eu falei, Deus me livre minha filha para uma faculdade dessa. Não parece ser uma faculdade. Totalmente depredada, totalmente pinchada, fazendo apologia a diversos ditadores. E aí, um exemplo, aonde estava o poder público em Uhum. acompanhar uma faculdade chegar a esse nível? Uhum. Aonde estava os representantes políticos de hoje todo mundo está em cima para tentar corrigir, mas nós estamos falando de coisas que ocorreram em décadas. É. Isso aí. Então por isso que hoje a igreja ela precisa estar atenta a essas questões. Por quê? Porque os nossos filhos estarão na escola, Isso Sim. aí. os nossos filhos estarão nas faculdades. Nós não criamos, ainda não existe sistema de educação familiar, né, em casa. Uhum. Hoje nós enviamos os nossos filhos para um campo de batalha de Uhum. conhecimento e que nós não sabemos quanto que eles estão sendo bombardeados com informações que desconstrói o padrão. Uhum. Exatamente. Você pega, por exemplo, eu estava vendo um estudo esses dias sobre a questão da projeção em filhos, né? Segundo a linguagem dos crentes, multiplicar a terra. Aham. Antigamente você via os pais tendo 3, 4, 5, 6, Uhum. 10 É. filhos, né? Minha avó teve 15, 16 filhos. Eu tive só uma. É. Uhum. Eu não sei se minha filha vai querer ter filhos ou vai É. querer ter só um. Uhum. Então você percebe que
está diminuindo É. o crescimento do modo geral, inclusive até mesmo do povo de Deus em Uhum. si, né? Porque quando Deus dá aquela direção de multiplicar, porque ele queria que o seu povo fosse um povo grande, É. forte, Uhum. poderoso. Um povo que temessem ao seu povo. Essa Uhum. era a direção de Deus. Por dia de hoje, nós vemos o enfraquecimento. Uhum. Ninguém que tem mais a responsabilidade e o compromisso de gerar filhos por medo, receio, por insegurança, pelo mundo que nós estamos vivendo. Uhum. Ah, pastor, mas Jesus está voltando. Sim, ele está voltando, mas enquanto nós estivermos aqui na Isso Terra, nós aí. temos um É. papel a cumprir como Sim. cidadão. É isso aí. Uhum. E nós precisamos ter esse zelo desde as crianças, aos adolescentes, aos jovens, a pessoas desinformadas dentro das igrejas do que de fato é política, Uhum. porque para nós pastores é difícil, mas também deve ser um compromisso que nós devemos ter com as coisas de Deus, porque nós estamos sim protegendo a família, estamos protegendo a Sim. igreja. Não adianta falar, mas Cristo não precisa. Não, ele não precisa, somos nós que É, precisamos. quem precisa Exatamente. Somos é nós que isso aí. precisamos. Somos nós que precisamos, E não é Uhum. Cristo. ele não vai ele descer aqui e fazer, ele precisa de Ele precisa de pessoas para usar pessoas. isso, Quem pediu para É. ter governantes? né? É. Foi o Foi o povo. É isso povo. aí, É. Hoje o povo tem governantes. É. Então ele ensina, é sujeitar as isso, autoridades, Uhum. ore por elas, isso aí. Uhum. submeta a elas. Só que eu preciso me submeter a quem, de alguma forma, não mexa com meus valores e meus Sim. princípios. Isso mesmo. Pastor, antigamente, a gente já falou que antigamente política e religião não se misturavam, né? Era como se fossem água e óleo. Então, não se misturavam. E a geração, ela acabou não tendo referências de influências nessa área. Só que nesse tempo agora, a gente vê o cenário modificando um pouco, né? Porque Deus tem levantado pessoas para colocar lá dentro que acabam sendo referências para essa geração, Sim, né? A gente vê, por exemplo, o Nicolas. Nicolas Ferreira. Então, assim, muitos jovens hoje estão com cristãos, estão com um olhar diferente para a política, porque tem pessoas de influência lá naquele lugar. E Sim. como que o senhor vê esse cenário todo? Como que o senhor vê isso? Da igreja tendo um olhar diferente, porque Deus tem colocado pessoas de referências ali naquele lugar. Eu vejo com um olhar um pouco tarde, mas importante. Uhum. Porque é onde a gente vê Deus suscitando pessoas para isso, né? Uhum. Deus levantando jovens para fazer a diferença e influenciarem essa geração. Que é o que eu falei, a política estava deixando de ser algo distante da sua realidade, do seu convívio. Uhum. A política está agora sendo algo do seu dia a dia de verdade. Uhum. Os evangélicos, jovens cristãos, estão entendendo que se eles não assumirem hoje esse bastão, essa responsabilidade, esse compromisso de fazer a diferença na política, em tantos outros campos, nós logo, logo vamos embora. É. Eles vão verdade. ficar. Uhum. E se você pegar hoje para ver a sociedade do modo geral, como ela era na tua época, na época dos teus pais, na minha época, na época da minha avó, meus pais, nós vamos ver que é uma outra sociedade. E cada dúvida. vez mais sendo uma sociedade totalmente fora dos propósitos de Deus. Violência está aumentando, o uso de Pervertido. drogas está aumentando, a falta de informação está aumentando, a pobreza está aumentando, a miséria está aumentando. Uhum. E aí eles estão vendo que, opa, se eu não agora me interessar por esse assunto, me envolver, Vai me comprometer mais. lá na frente eu vou ter problemas. E hoje o Nicolas e tantos outros políticos jovens, que eu acompanho a maioria deles, eles estão cumprindo muito bem o seu papel. Uhum. Muito bem. Porque não é só cumprir um mandato, é você fazer sucessores. É você progredir na política, que com certeza o Nicolas futuramente pode vir a Senado, ou falam dele ser um futuro presidente. Uhum. Eu creio que nós seremos pessoas desse nível lá. Jesus. Mas, e quem vem pós ele? Uhum. Né? Porque é sempre peças de tabuleiro sendo movida, tá? Mas tá vazio ali. Se a igreja não se posiciona e preenche, pode ter certeza que tem um outro grupo Sim. totalmente Uhum. contrário. Uhum. E isso é o cenário político hoje. Sim. A gente chama da dança das cadeiras. Vamos lá. Qual que é o cenário político na cidade de São Paulo? Olha, nós temos um prefeito que ele faleceu de câncer, um vice assumiu, e aí ele vem a reeleição. Nós temos uma outra peça que está se levantando que talvez pode ser prejudicial à cidade, e aí nós chamamos isso qual que é o cenário político. O cenário político é esse. Nós não montamos grupos, nos unimos.
para que a cidade continue sendo bem governada, bem administrada, corremos um risco de aventureiros assentarem a cadeira e fazerem uma grande besteira na cidade que vai trazer dor para nós. Já Que a dúvida. Bíblia fala que quando o justo governa, É, o povo Sim, se alegra. sim. Mas quando o ímpio governa, e dá no sentido do quê? O que faz a maldade, aquele isso que aí. não governa com sabedoria, o Uhum. povo sofre, o povo É. geme. E Uhum. nós, hoje, graças a Deus, perto de tanto outro estado que eu acompanho e tenho amigos, pastores, igrejas, nós somos bem respaldados na nossa cidade, tanto em prefeito como em governo, né? Uhum. Graças a Deus, Ah, pelo com menos em todo certeza. esse Senado nós temos visto. E só que nós precisamos formar novos políticos, Sim. porque as peças precisam se mudar, né? Uhum. A gente chama na Câmara que essa eleição foi a eleição que muitos dinossauros saíram do cenário, né? Uhum. Uhum. Pessoas novas se achegaram. Isso é interessante. É, uma Oxigenar o renovação. ambiente, É. você Uhum. mostrar que, não, tem gente boa aí que pode Isso É. sim aí. pleitear, defender o povo. Uhum. E o povo precisa disso, gente. De quem É. defenda e quem represente eles de verdade. Gera uma certa esperança, né? Sim, Poxa, sim. nossa, pode ser que as coisas, porque isso era uma coisa muito desacreditada, né? A política é uma coisa muito desacreditada. Sim, Mas quando a gente vê essa renovação, essas coisas acontecendo, as pessoas olham com um olhar de esperança, né? Olha, pode ser que daqui ainda saia uma coisa boa, sim, né? Isso sim. aqui ainda pode ter esperança. E, pastor, eu queria saber assim, a gente já falou sobre essa importância da mudança da mentalidade. Como que vocês, né, o pastor e você que estão envolvidos nessa questão da gestão pública, mas também tem essa gestão da igreja, do envolvimento com a igreja, como vocês têm trabalhado isso dentro da igreja, para que a igreja pudesse ter essa mudança de mente, e como o senhor aconselharia outros pastores, né, a se posicionarem dentro da igreja na tentativa de mudança Trazer de clareza, né? pensamento, da Entendimento. importância, da responsabilidade da igreja em assumir essa questão política e mudar a forma de ver essa perspectiva? Eu acho que o melhor caminho é convidando as pessoas para fazerem parte disso. É o que eu estava falando. Havia-se um distanciamento, que era algo que foi construído pelo decorrer do tempo. Mas quando você chama para fazer parte, igual quando nós chamamos alguns pastores para visitar o gabinete, qualquer membro, qualquer eleitor, seja Uhum, munícipe da cidade, e ele entender como funcionam as coisas, ele começa a olhar a política com outros olhos. Ele uhum, começa a entender a necessidade. Como, por exemplo, para nós foi uma igreja lacrada. É, uhum, E as pessoas viram, poxa vida, se nós tivéssemos um representante, isso não aconteceria. é. Porque, na sim, verdade, foi uma perseguição política que chegou uhum, a lacrar a igreja. uhum, Porque a igreja estava ilegal? Não, a igreja tinha um processo de anistia em andamento. Segundo a lei, o processo de anistia, quando ele sai em andamento, não pode se intervir, nem multar, nem lacrar a igreja. aham, Então, sumiu um processo de anistia, multou a igreja, lacrou, que depois que resolveu, o processo apareceu. Olha o processo aqui. Então, isso é uma perseguição Não tenha sim, dúvida. política, uhum, entendeu? Não tenha E dúvida. aí, a igreja vendo essa situação, esse cenário, falou, não, precisa-se. Então, a igreja uhum, fez parte, a igreja, ela sentiu a dor de uhum, ter a sua casa, o povo em si, vendo o lugar onde muitos casaram, se batizaram, se converteram, deixar de cumprir seu papel espiritual e social por perseguição política. Tendo algum representante, isso não ocorre, uhum, porque o representante vai Exatamente. brigar por aquela instituição, segundo a lei, mostrando que ali precisa ser respeitado, assim como sim, tantos outros lugares. Então, uhum, quando você traz a igreja para fazer parte daquele processo, uhum, desde um trabalho em uma ação social, mostrando, olha, como por exemplo, você pega pessoas que, quando nós seguimos almoço em lugares de ocupação, uhum, poxa, a Constituição diz que todo mundo tem direito à moradia. sim, Você começa a mostrar para ele, tá vendo aqui, ó? Você sabe por quê? Certo. Porque há uma falta do poder público presente. Por isso as pessoas aham, estão passando por isso. Você chega no hospital, você vê uma baita de uma fila, há uma falta de poder público para resolver aquilo. uhum, Então você precisa começar a mostrar o cenário, que na verdade é um cenário que todo mundo já faz parte e vive, aham, mas não entende que tudo isso é envolvido pelo quê? Por política. sim, Não por, mas quem está ali no hospital é poder público, é isso e aquilo. Não, não. O hospital ele é coberto por recursos que é o próprio povo que paga nos seus uhum, impostos. Verdade. Então, uhum, não que vai se fazer um comparativo como nos Estados Unidos, que não existe do SUS, né? Lá todo Isso aí. mundo tem o mesmo direito, mesmo sim, nível, mesmo padrão de uhum, saúde. Mas no Brasil nós precisamos entender que
Quando nós olhamos e enxergamos as necessidades que são nossas no dia a dia, Uhum, nós começamos a entender a necessidade política. uhum. Agora, o que pode hoje, e que eu oriento alguns amigos pastores, façam fóruns, abram para discussões. É muito importante entender o que as pessoas estão pensando a respeito da política. O que os jovens estão Interessante isso. enxergando em política. Qual a Aham. sua visão sobre isso? Qual a sua visão sobre determinado assunto? E aí eles vão abrir o coração, eles vão falar aquilo que de fato eles enxergam, e vocês vão encontrar o quê? Muitos paradigmas. Política não Uhum. presta. Sim. Só existe político corrupto. É. Só existe coisa ruim na política. Olha, entra política, a política nada muda, então para mim pouco importa. Aí Uhum. você começa a mostrar o quê? A realidade. Porque talvez no meio de uma igreja vai estar ali um representante, futuro presidente Sim, do Brasil, é. alguém Uhum. que mudou a mentalidade e falou, não, mas Sim. espera aí. Uhum. Hoje nós estamos por uma situação que nós enxergamos essa necessidade. Uhum. A igreja precisa ter seus representantes. Uhum. Alguém que defenda uma bandeira, alguém que defenda... Por exemplo, quando nós criamos lá leis que atinge a igreja, que favorece algo do tipo, nós sempre tratamos a todos os templos religiosos, Uhum. não só a igreja evangélica. Certo. Nós sempre trabalhamos numa linguagem templo, Aham. porque o político ele tem essa função de trabalhar pelo povo no modo geral. Uhum. E aí, quando você começa a mostrar para as pessoas a importância do representante político, elas começam a se envolver mais na política. Sim. Ela começa, um exemplo, marcar, faz uma visita, monta uma turma, vamos levar lá na Câmara Municipal, é a casa do povo, as pessoas acham que elas não Aham. podem entrar, não podem estar É, chegando. É Não inacessível, pode. né? E tendo ainda um representante, o pastor Reinaldo chega lá e fala, vem cá, vou te receber no meu gabinete, vou te mostrar o plenário, vou apresentar Uhum. vocês, tá aqui a caravana em tal lugar. É. E isso é interessante, porque as pessoas precisam se familiarizar. É. Elas precisam entender que o espaço é delas, Uhum. e isso faz parte da vida É. delas. Eu Uhum. acho que daqui para frente, isso tem que se tornar uma rotina de Rotina. todos. É. A entender, a verificar. Acompanhar o político que você Porque elegeu. porque ainda eu acredito que a gente tem um problema ponto. muito grande, que é o quê? Quando que é a eleição? A eleição é em outubro. Então, em setembro eu começo a ver. É. Tá tarde. Sim. Sim. Você teria que acompanhar Setembro é a isso? fase que vão falar o que gosta de ouvir. Isso, porque Exato. agora Né? ele Que vão vai, comer o ele vai no famoso pastel, na né? Ele feira. vai no cachorro quente. Que vai lá Entendeu? abraçar a pessoa. Exatamente. Não, quero saber qual que é o histórico. É isso aí. Uhum. O que essa isso aí. pessoa fez. Isso aí. Deixa eu ver o que você Né? falou na última vez aqui. Exatamente. E- O que prometeu e e- veio cumprindo. O Exatamente. que trabalhou. Então, eu sempre falo, você precisa estar atento. E não de longe, de perto. É. E hoje, isso aqui nos aproxima muito. Não tenha dúvida. Nos aproxime Dúvida. muito das pessoas que estão longe. Então, acompanhar o seu representante político, eu vejo que é uma missão. É isso aí. Sim. Porque eu dei uma procuração para aquela pessoa me representar. É verdade. Então, se ela tem eu não dou uma procuração para um advogado e deixo ele fazer o que ele quer com o meu nome. Eu não dou procuração sim. para alguma pessoa chegar lá nas instituições públicas ou privadas e fazer o que elas quiserem com o meu nome. Sim. É isso O aí. político, ele representa o povo que o elegeu. É. Então, esse povo precisa acompanhá-lo. Sim. Até porque E cobrar. muitas decisões que ele vai tomar vai influenciar na minha vida, na vida dos meus filhos, de uma geração. Diretamente. Então você tem que olhar e acompanhar isso. Isso é muito Diretamente. importante. E é interessante isso, por quê? Porque a gente percebe que, assim, na hora de votar, quem você vai votar? Ah, eu vou votar em fulano. Ai, quais são os números? Passa aqui pra mim, quais são os números? Então, assim, você se preocupa em pegar os números e votar. Mas se a gente perguntar assim, quem foi o vereador que você votou? Quem foi o senador que você votou? As pessoas não lembram. Então, elas não lembram nem quem elas votaram. Então, como que elas vão cobrar alguma coisa? Elas vê, não ó. conhecem as propostas. Para cargos legislativos, mais de 40% decide no caminho da escola pegando um papel no chão. Meu Deus. 40%. Mais de 40%. Meu Deus. Para o cargo executivo, não. Governador e prefeito, geralmente alguns já tem, mas vereador, deputado, senador. Quem que é candidato mesmo esse ano? Eu não sei quem que é os candidatos. Eu peguei E aí a muito pessoa isso, chega muito- e pega no chão É. do caminho de uma escola, de alguém que jogou lá um Isso aí. papelzinho com número, e ali, legal, é isso aqui mesmo. E E aí um exemplo, aí é o que eu falo, o político
tá errado, É. ou é a pessoa que É, escolhe errado? Uhum. isso aí. Porque ela não tá escolhendo, ela tá jogando a sorte. Exatamente. Ah, não, pegar isso daqui, vamos ver o que que vai dar. Não, não, política não é isso. É. Política você constrói junto, você acompanha junto, você envia demanda, você cobra demanda, você apresenta a sua. Outro dia, uma pessoa falou: aqui tá cheio de buraco, ninguém faz nada. Eu falei: tá, mas você cobrou? Existe um aplicativo do 156 que você vai lá e você gera um protocolo de É uma isso aí. solicitação, e aí se o prefeito não atender, o vereador vai lá e vai cobrar o prefeito e fala: pô, tem aqui, por que que não tapou esse buraco ainda? Não, o vereador que tem que vir tampar. Eu falei: não, o vereador não tava buraco. Ele É, cobra o executivo, ele cobra o prefeito para que o prefeito cumpra seu papel, que é cuidar bem da cidade. Uhum. Então as pessoas, por não estar envolvidas com a política, elas não entendem onde é o dever e o direito dela. Ela Uhum. simplesmente, vamos ver o que que vai dar isso isso daí. aí. É. Mas a gente precisa passar por esse processo de mudança de mentalidade. De conscientização, Verdade. de autorresponsabilidade, né? Um voto E, consciente e de isso, verdade. isso ocorre no momento como esse, mesa. Uhum. De Isso aí. sentar, de discutir com os Isso aí. jovens, o que que eles estão projetando, o que eles estão pensando, de fazer eles lembrarem da história política brasileira. Olha, houve uma época que foi assim, olha, houve uma época que foi assim. Hoje o cenário é esse, mas nós precisamos entender que há coisas que hoje estão definindo o nosso futuro e que nós Uhum. precisamos nos posicionar, que nós precisamos mostrar qual que é a nossa opinião. Eu vi uma sessão que foi derrubada ontem em Brasília, estão agora fechando o estatuto na Citura. Então, estão querendo criar caminhos para blindar, para não se aprovar o aborto. Ou Uhum. seja, houve uma pressão, uma Sim. cobrança, né? Porque os deputados, Uhum. temos 215, falta mais 7 para poder passar, cobre seu deputado. Então, o povo que estava ali antenado foi cobrando, Uhum. e aí os seus deputados federais foram ali assinando para que fosse sim colocado e travado para que o Supremo não intervenha nessas Uhum. questões. Enfim, tudo isso é o quê? É a pessoa se envolver com o que Isso está aí. acontecendo, Uhum. né? Mas eu sempre aconselho que é muito interessante se envolver em política, eu só não posso ser extremista. É, Todo Aí extremo. vamos isso seguir aí. o que Paulo nos ensina É. sobre a moderação, né? Porque É, moderado em todas as coisas faz Uhum. bem. A política faz bem quando eu entendo ela com moderação. isso aí. Assim como a religião. Eu não Uhum. posso levar um caminho de religiosidade. Eu Sim. preciso estar ali, colocando na Isso aí. balança, ser moderado. Isso aí. E aí Uhum. você consegue, de forma saudável, discutir política, viver política, Isso aí. respeitando sempre o próximo. Uhum. Legal. A gente fica animado porque a gente vê que tá mudando, as coisas estão mudando, estão seguindo outro caminho, e nós cremos que isso vai trazer mais clareza, vai trazer mais consciência na hora do voto, Sim. na hora da leitura de cada candidato, e eu acho que nós vamos ter daqui para frente algo muito diferente acontecendo. Tem algo interessante, pastor, também, que a gente sabe que o senhor é envolvido, e a gente queria entender um pouco também, que a gente sabe que o senhor também tem um trabalho social. Isso. Já cuida há um bastante tempo já. Sim. Como que é esse trabalho? Como que partiu isso? Olha, eu passei por um processo muito difícil na minha vida em que eu vivi de social, né? Então, que eu dependia do social. Eu dependia de alguém me dar uma cesta, de alguém me dar um prato de comida, de alguém prover através de obra social. Uhum. Tanto diversas igrejas eu fui ajudado. E Uhum. nessa igreja hoje que eu sou pastor, tem uma instituição. E quando me foi passado toda a estrutura dos projetos em si, que estavam todos parados, eu falei: bom, então é aqui que Deus me estabeleceu, eu preciso me Legal. achar nisso daqui, né? E nós começamos um trabalho com crianças, hoje nós temos quase 300 crianças que Olha. são atendidas todos Meu os dias Deus. com esportes, além de centenas de famílias que nós ajudamos com cesta básica. Estamos vendo tantos outros projetos hoje para estar ali auxiliando eles. Nós Uhum. temos atendimento médico semanal, de terça e quinta-feira. Os médicos, ao invés da comunidade ir até o posto, os médicos do posto vêm Eles até a vão até o Ai, local. comunidade, que legal. a comunidade está mais próxima Que deles. legal. Enfim, tantas outras ações, pessoas em situação de rua, fazendo café, fazendo sopa, na época Uhum. de frio, trabalhar as questões do ar cobertor, enfim. Uhum. São ações que, na verdade, elas mostram o verdadeiro evangelho, né? Que é cuidar dos órfãos, cuidar das bênção. viúvas, dos necessitados. Isso é o reino de Deus e é o que alegra muito nosso coração, né? São Uhum. projetos que
a gente tem alegria e satisfação mesmo de É, trabalhar. e eu fico imaginando uma pessoa na comunidade sem acesso ao médico e ao invés dela ter que ir até um local e às vezes, muitas vezes, passar horas lá e não ser atendido, ela ter o privilégio de estar ali Sendo e atendido Deus, perto da casa através desse dela. trabalho, Meu né, Deus. promover pessoas para chegar ali, dar esse atendimento, né, dar esse socorro, que é uma área também muito escassa do nosso país também. Sim. E quanto tempo já tem esse trabalho? Olha, o Instituto ele já tem mais de 14 anos, né? 14 Olha, anos. E esse trabalho nós bastante. começamos ele antes da pandemia. Aí veio a pandemia, parou tudo, né? E aí retomamos eles em 2021 e seguimos aí com o propósito de alcançar 500 crianças. Essa é a Olha nossa que meta Glória a bênção. Deus. de chegar a 500 crianças, né? Ai, Que Hoje, bem. hoje nós temos uma parceria com escolas próximas, e graças a Deus o retorno que nós temos dos diretores, olha, os seus meninos estão se comportando melhores, estão tendo notas olha. melhores, porque há Uhum, toda uma disciplina, né? De uhum. mostrar que não é só dentro do esporte que eles têm que ser bons, eles precisam ser bons em Sim, casa, eles precisam ser bons na escola, e a gente vai tendo esse monitoramento tanto da família como professores e diretores, e eles vão nos dando feedback, olha, esse aqui tá dando trabalho, nós chamamos, conversamos, tiramos de campeonato, disciplinamos, e quando começa a ficar bom, ó, agora você volta firme e forte. Que uhum. É legal. assim, é tentar de alguma forma projetar para a juventude de hoje, para a meninada de hoje, que muitas vezes nós não tivemos, É, né? Exatamente. Eu não tive essa oportunidade, mas graças a Deus que Deus está através da nossa vida gerando essa Essa opção oportunidade. para é. ele, né? De no tempo ocioso tirá-los da rua, tirar, Uhum, porque da escola vai para onde? Vai para casa, vai para o videogame, vai para o celular, vai para a é, rua, e é onde você só aprende que não presta, é. Exatamente. né? E aí lá no Instituto nós recebemos, nós acolhemos pós-escola. Tem gente que chega lá depois da escola meio-dia e fica até às 9 da noite quando Oh, fecha. Olha, que Gente, legal. deixa aí. Melhor estar lá não tenha Sim, com dúvida. do que na certeza. rua, Tem do a, que a faixa aprendendo. etária vai de De quanto? 5, nós temos lá alunos de 70 anos, mais ou menos. Vai Olha, que até. Temos lá a Serafim, acho que bacana. é 68 anos, temos Sebastião de Que 66 também. legal, Olha mano. que Que legal. bacana. Temos uma turma, né, de pessoas de idade na parte da manhã, que ali é o espaço deles e Aham, ninguém mexe, ninguém Que toca. legal, aham. que bênção. Nossa, que E essas bacana. pessoas que trabalham lá são pessoas da igreja ou pessoas da comunidade Não, mesmo? são pessoas contratadas, né, profissionais contratados Profissionais para mesmo. estar ali exercendo com autoridade, né? Sim. Que legal. Nós tivemos fase de trabalhar sim com voluntários da sociedade, da comunidade, e não deu muito certo. E aí a diretoria lá do instituto falou: olha, pastor, a gente precisa contratar pessoas, precisa ter pessoas sérias ali todos os dias, com compromisso. Que E bênção. Sim. graças a Deus já tem anos aí trabalhando. Graças E, a aí, Deus. e é tão legal isso, né? Tão lindo, porque assim, nas áreas que você é tratado, né? Que você é provado, Exatamente. Deus usa para curar outras pessoas, né? A gente tem essa empatia quando a gente passa por alguma coisa, né? Eu gosto daquele versículo que o salmista fala: provai e E vede vede. que o Senhor é bom. Você só vai conseguir comprovar depois que você provou. Então, assim, eu posso imaginar como é ter depressão. Se você não teve, você realmente só vai imaginar. Sim, Mas quando você passa pela situação, você prova daquela situação, a sua percepção muda. Então, hoje, se vocês trabalham tanto esse serviço, né, o servir ao próximo, servir ao outro, foi porque antes vocês já tiveram essa sim, experiência, vocês já provaram disso, né? Então vocês podem dar uma direção diferente daquelas que vocês viveram, que é. você viveu, né? E você pode ser um instrumento de cura para essa geração que vem vindo. Eu me lembrei de um dia que você estava falando que nós acolhemos lá 5 missionários, né, que elas iam para Angola. Uhum. E falei, puxa, como que eu consigo implantar aqui no projeto um momento com essas missionárias, né? E, assim, Deus deu uma direção, uma sabedoria tremenda para elas, porque eu falei para ela, olha, as crianças estão aí. São 5 turmas, vocês vão falar nas 5 turmas e Uhum. podem falar, fica à vontade. Compartilhe da viagem de você, do projeto. E aí elas começaram a falar o que que é missões, o que que é servir, e eles ficaram meio com dúvida. Aí elas pegaram o caminho e falaram, tá, o que que você mais gosta de fazer? Aí um falou, eu amo, mas gosto é comer. Ela falou, poxa, que legal, você pode ser um missionário na gastronomia. Uhum. Aí já começou a trabalhar isso neles. Ela falou, o missionário nada mais é do que
é você fazer aquilo que você ama e você levar o que você ama. Nós amamos servir Jesus, nós levamos Jesus a missões. E ela Uhum. fala, vocês podem ser missionários no esporte, vocês podem ser Sim, missionários no social, vocês podem ser missionários aonde hoje vocês estão. é. E aí eu achei interessante porque hoje as crianças falam, pastor, eu quero ser missionário, eu quero trazer meus amiguinhos para o projeto, Ai, eu que quero Que legal. legal. ensinar que isso aqui é bom para a saúde, é bom para a mente, é bom para a disciplina, é bom para a escola, para a família. E aí você vê que a experiência que hoje eles têm através do projeto não é algo Uhum, só na questão de um caminho na área do esporte, mas uhum. também estamos ensinando a serem bons moços e moças na sociedade que eles estão Sim, integrados. sim. Nós tivemos no começo do ano um alagamento à comunidade próxima, nós tínhamos algumas cestas para distribuir, e geralmente o pessoal da igreja que distribui, né? Aham. Eu falei, olha, dessa vez vocês não vão entregar. Quem vai distribuir a cesta vai ser eles. Ai, que Olha que E bem. aí legal. nós colocamos as cestas básicas na Kombi, entramos na comunidade, oramos junto com eles lá, tudo Uhum, nessa faixa etária, né? E de idade, nessa aí já foi de 10 a 17 mais ou menos. Então, cada um pega uma cesta uhum, e não precisa falar nada. Vocês vão bater numa porta na comunidade e vão entregar a cesta e falar, Deus te abençoe. uhum. E, e eu falei para eles, eu quero apenas que vocês voltem com a experiência Aham, de ser a resposta da oração de uma pessoa que, no mínimo hoje, tenho certeza que pediu uma provisão para De Deus. Deus. Aí aham. teve Glória um a menino que Deus. falou assim: e se ninguém falar que pediu para Deus? Eu falei: olha, eu tenho certeza absoluta que eles vão falar. Uhum, Se eles não falarem, eu não sou homem de Deus. Eu não sou uhum. pastor, vocês desconsideram tudo que eu tô falando para vocês esses anos todos aqui. E é interessante que vários tiveram essa experiência. Ai, Que que bênção. E aí legal. vários voltaram chorando, depois nós nos reunimos para bater um papo, tomar um Aham. café. Falei, e aí? Aí o Plínio falou, eu sou homem de Deus. Eu ouvi já falando pro meu amiguinho, e eu fui abraçado por uma senhora, eu falei, tá, e qual a experiência? Ah, pastor, a experiência é a gente saber que o que a gente tem em casa, a gente precisa aprender a valorizar, É. porque nós temos tudo. E eu ouvi de uma senhora que o pote de arroz que ela guardava arroz, boiou no rio e foi Oh, embora. meu Olha E só. ela não Deus. tinha nem onde guardar o arroz que a gente estava dando, mas Meu ela ficou Deus. muito grata, chorou, agradeceu, sabendo que foi Deus ali, porque ela tinha pedido aquilo para Deus. Eu falei, É. então, a gente precisa entender que a igreja, ela precisa estar em todos os ambientes. É. E um trabalho como esse não é um trabalho que depende de uma grande estrutura, depende de Uhum. muitos recursos, não, depende de pessoas que estejam Isso aí. dispostas É, a de um sim, começar, né? de Verdade. falar, eu vou fazer, eu vou começar, eu vou dar o passo, É É. o eis-me aqui, né? porque eu vejo que quando Deus ele dá a direção, ele dá a provisão. Não tenha dúvida. Sim, Ele abre é. as portas, ele Uhum, provê, ele move corações, ele move uhum. pessoas. Semana passada nós tivemos um almoço beneficente e chegou uma pessoa lá que foi lá pelo almoço. Falou, poxa, eu quero ajudar o projeto. Eu quero apresentar para os comerciantes aqui da região, Olha para que que eles legal. possam fazer você chegar nessas 500 crianças. Olha que bênção. Então, quando você está na direção certa, Deus ele provê, ele Graças a É. prepara. Deus. E aí você tem que entender que você não pode ficar só ali fazendo um papel social, não. Você tem uma É. missão espiritual. É Sim, Você verdade. precisa pregar o evangelho, Vai você muito precisa além. ensinar um sim. reino. E eu tenho certeza que dali nós já batizamos diversos deles que Olha estão que lá. legal. Glória a E Deus. essa é a nossa missão lá. Mas, É, assim, é um projeto que acalenta muito o nosso coração. é. Graças a Deus. Que Eu bênção. me lembrei que o Vitor Hugo, ele tem uma amiga que é a melhor amiga dele, né? E aí esses dias ele chegou em casa e falou assim pra mim, mamãe, eu vou convidar minha amiga pra ir pra igreja. Eu falei, ai, que legal, filho, convida mesmo ela pra ir e tal. Aí ele falou assim, porque eu fiquei pensando, qual o sentido de Jesus voltar e eu subir e a minha melhor amiga não ir, né? Olha só. Então, esse sentimento de despertar neles esse amor ao próximo, esse buscar o próximo, não, né, aquilo que o senhor falou no começo mesmo, de buscar os seus próprios interesses. Não, não tô aqui para buscar os meus Sim, próprios interesses. Eu preciso saber que, assim como a graça me alcança e Deus tem nos colocado em vários lugares, eu preciso me compadecer do outro. Né? sim. Então, achei muito bonito isso, ele trazer de que, olha, eu fui alcançado, mas qual o sentido de Jesus voltar e a minha melhor amiga, aquela que tá caminhando junto do meu lado,
não conhecer Jesus. Eu preciso fazer com que ela conheça Jesus, né? E é o propósito do nosso podcast, o Pode Abençoar, porque a gente acredita que todo mundo pode abençoar alguém. Sim, Qualquer pessoa pode ser bênção, né? Aquilo que você falou, assim, vocês vão vir, vocês vão ter a experiência de ser resposta de Deus para a vida de alguém. Vocês vão ser aquele ponto que vai ser os abençoadores, né? Vocês estão tendo hoje a oportunidade de abençoar alguém. Eu tenho certeza que esse momento aqui também Aleluia. abençoou a gente. amém. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito nisso, né? E que todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje possam ser despertados, pastores, líderes, possam ser despertados para levantarem fóruns dentro das Sim, suas igrejas, né? E trazer pessoas que possam falar sobre o assunto, né? Sobre a responsabilidade da igreja nessa questão política, no engajamento da igreja na política, porque nós precisamos se estabelecer em qualquer lugar que Deus nos colocar, né? E aí eu sim. queria que o senhor desse uma palavra para líderes, pastores, pessoas, todas as Considerações, hein? pessoas, né, que estão nos ouvindo, desse uma palavra, também deixar as suas redes sociais, como que elas podem encontrar os projetos. Sim, sim. Bom, aos meus amigos pastores, né, eu peço que não desista dessa geração. É. Não abra mão deles, invistam tudo e mais um pouco, porque eu acredito nessa geração, eu sei que Deus está levantando pessoas para fazer a diferença, para transformar lugares. Eu também Há uma acredito. promessa que o Brasil ele seria resistência, Uhum. mas essa resistência ela só vai existir de fato se nós, pastores, tivermos um compromisso com essa geração atual. Eu tenho uma filha de 18 anos e é por ela que eu luto, é por ela que eu busco em todo tempo mostrar que Deus pode mudar, transformar vidas, seja através da igreja, através da política, mas através de qualquer propósito que Ele colocou em seu coração. Hoje nós temos projetos que vai muito mais além do que um dia eu podia imaginar. Mas tudo isso porque eu acreditei em algo que Deus colocou em meu coração. Uhum. Eu acreditei no meu chamado, eu acreditei na minha família, eu acreditei na minha base. Não abri mão dos meus princípios, dos meus valores, e vou continuar mantendo assim, porque a confirmação de que nós estamos no caminho certo é o resultado. O resultado é a melhor resposta de É Verdade. Deus. verdade. Então, pastores, sentem, conversem, se aproximem dos seus jovens, dos adolescentes, das crianças da sua igreja. Crie ambientes em que eles se sintam confortáveis, aceitos e não sintam-se rejeitados. Hum. Eu não posso nem falar a minha opinião, porque talvez o pastor vai me repudiar. É verdade. Não, deixa ele falar a opinião Uhum. dele. É importante você ouvir a opinião dele, para que de alguma forma, através de muita oração, sabedoria, você possa mostrar para ele se ele estiver Uhum. errado, se ele estiver certo, se ele estiver certo, impulsionar ele a replicar a Uhum. tantos outros Isso jovens, aí. né? E isso vai ser fundamental para tudo aquilo que eu creio que Deus já está fazendo nesse tempo na nossa nação. E dos nossos projetos, nós estamos ali na Cidade Líder, né? Em Itaquera. Existe o Instagram, né? Instituto IBEI. A minha rede social é PR Fabinho, o que eu mais uso é o Instagram mesmo, faz tempo que eu não mexo em nada lá, né? Estamos criando um canal no YouTube também, mas isso está em projeção para até o final do ano. Mas no Instagram é fácil, PR Fabinho, todo mundo encontra. E no que nós pudermos servir, estamos aqui para servir Glória a em todo o Deus. tempo. Acho que essa é a nossa maior missão aqui na Terra. Amém. Ai, que Que bom, muito bênção. bom, pastor. Deus Muito abençoe. bom mesmo. Para nós foi um prazer. Uhum. Infelizmente já acabou. Acabou. Foi tão rápido, Passa rápido. né? Mas nós ficamos muito felizes em te agradecer, tá bom, por o senhor estar presente aqui, por este papo tão proveitoso, né? Uhum. Aprendemos muito aqui, Amém. né? Que é isso. Principalmente nessa área que é muito importante para nós, muitas coisas que dá para desenvolver. Que o Senhor continue te abençoando. Você que é da Cidade Líder aí, ó, você já sabe onde ir, tá É. bom? Procure lá, vai lá no Insta, lá, ó, PR Fabinho. Você vai estar conectado nas redes sociais, vai ver onde é a igreja, procure lá também. Eles estão lá para aconselhar também. Tem uma palavra de Deus pro teu coração. Você não está só, tá bom? Este dia foi o dia que Deus usou a vida do pastor Fabinho para também te abençoar também com essa palavra e com essa direção. Então, fica aqui nosso abraço, pastor. Muito obrigado. Foi uma honra para Eu Obrigada, nós agradeço. pastor, receber. foi mesmo, foi E muito nós vamos bom. marcar um episódio 2 aí, né? Ó. Pra gente olha, conversar aí sobre esse é. assunto, que é um assunto muito extenso. Sim, A sim. gente tem muita coisa pra gente desenvolver aqui, tá É. bom? Então que Deus abençoe, meu amor, muito obrigado. Foi bom Eu estar com que você aqui. agradeço. Deus abençoe tua vida também.
Quero agradecer a você que acompanhou esse episódio. Lembrando que você pode abençoar alguém. Compartilhe este podcast com alguém que você sabe que precisa de uma palavra. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigada, E pastor. Até a Amém. próxima, se Deus Deus quiser. abençoe. fiquem todos com Deus. Grande Amém. abraço. Deus abençoe.